Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa através do e-mail pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo as metas traçadas aí pelo terceiro Encontro Nacional do Judiciário para dar mais eficiência à prestação jurisdicional. Nosso entrevistado é o juiz Wagner Guerreiro, que é titular da Vara de Execuções Criminais e Cartas Precatórias Criminais da comarca de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Doutor Wagner, então gostaria que o senhor fizesse para a gente um balanço rápido aqui sobre o desempenho da sua comarca de Uberaba no cumprimento da Meta 2. Como é que foi? Meta 2 do ano passado. Do ano passado, exatamente. O Uberaba, eu posso dizer que em termos de Minas Gerais, em termos de Brasil, ela pode até ser considerada uma comarca privilegiada. Foram poucas as varas que apontaram processos que estariam envolvidos na questão da Meta 2. Então eu acredito, não acompanhei o desenrolar do trabalho em todas as áreas, eu acredito que de uma certa forma o projeto da Meta 2 ele foi plenamente alcançado em Uberaba. Né? Por que exatamente? Porque o número não era tão significativo. Se o número fosse extremamente significativo e fosse uma comarca que contasse com um número de varas insuficiente, um número de pessoas insuficiente, você também não consegue alcançar essa meta. Está bem estruturada. Está bem estruturada, mas atualmente já, de certa forma, deficitária. Começarão a surgir problemas no futuro tendentes a piorar essa questão da celeridade da justiça. Mas o estoque de processos é baixo lá. Qual que é o segredo desse desempenho de Uberaba? Eu acredito que seja mais por conta do quadro de juízes que se encontra em Uberaba hoje, mais o quadro de serventuário. Você tem um serventuário altamente qualificado em Uberaba, tem propiciado que os processos tenham desenvolvimento de uma certa forma, um bom desenvolvimento, não chegando às raias daquilo que romperia com a razoabilidade do prazo que está previsto na Constituição. Prova é que nós temos um acervo de processo muito grande na área civil, que são processos que poderiam ter sido intentados em outras comarcas e em outros estados, como as questões, por exemplo, do seguro DPVAT e outras questões que os advogados pegam em Goiás, pegam em outras cidades de Minas Gerais e vêm propor em Uberaba, por conta dela ter uma agilização mais rápida em Uberaba. Agora, doutor Wagner, eu tenho um dado aqui do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, apontando que no ano passado, dessa Meta 2, foram julgados 2.244.845 processos atrasados. Correto. Um total de 58,71%. Considero que foi um resultado positivo. Agora, algumas comarcas sabemos que não conseguiu alcançar essa Meta 2 na sua plenitude. Correto. Percentualmente aí. Quem não cumpriu esse 2009, vai ter que cumprir agora em 2010 ou está incorporado nessas metas deste ano? Me parece, pelo que eu percebi do último encontro, que foram traçadas novas metas agora em 2010. Exatamente. Sem descuidar daqueles que não atingiram a meta de 2009. Agora eu pergunto, se já não houve possibilidade, em algumas situações, de não atingir a meta 2009, como que agora, com a mesma estrutura, eu vou conseguir vencer a meta de 2009 e ainda atender a meta de 2010? E a questão, por exemplo, de você criar eventualmente mutirões nas comarcas. O juiz que está na outra comarca, que está com o serviço mais em dia, vai cooperar com outro juiz que está com o serviço, às vezes, um pouco mais tumultuado. Ótimo, vai ter um volume de sentença, um volume de despacho muito maior. Mas eu continuo tendo uma secretaria só para dar andamento a todos esses processos. Então eu resolvo o problema lá e represo na secretaria. Então acho que o problema, antes de mais nada, seria essa meta pensar em termos de estrutura, em termos de reestruturação e melhoria da estrutura, para que você possa efetivamente atender as metas ou, quem sabe, no futuro, nem se falar na necessidade de metas. Que o grande problema do judiciário é a falta de estrutura e a falta de pessoal para atender um número crescente de demandas. Doutor Wagner, vamos ampliar o nosso debate com a participação dos estudantes da Faculdade de Direito do Promove. Vamos chamar então Elzane Lopes, por favor. Eu gostaria de saber se, para o cumprimento das metas propostas, se haverá um mutirão para fazer os julgamentos.
Eusânia, é o que eu estava comentando aqui agora mesmo sobre a possibilidade, muitas vezes, o presidente do tribunal, através de portarias, determinar cooperações de juízes de uma vara que está com um asseio processual menor, fazer cooperação com juízes de outra vara. Agora, o grande entrave que tem é que todos esses processos estão vinculados a uma única secretaria com um quadro único de pessoal. Então, se eu colocar 10 juízes para trabalhar numa única vara, pode ser que você atinja o objetivo de sentenciar todos esses processos. Agora, esses processos todos sentenciados irão para uma única secretaria com um corpo de servidores reduzido que vai ter que dar andamento a todos os processos. Ou seja, eu tirei o represamento que estava na mão do juiz e muitas vezes passo esse represamento para as mãos do serventuário. O que poderia acontecer aí é uma melhoria no sentido de, quem sabe, ampliar a carga de horário do servidor fazendo pagamento de horas extras. O que atualmente, em termos gerais, parece que é inviável por conta da questão orçamentária e por conta da lei de responsabilidade fiscal. O presidente do tribunal tem um limite que ele pode gastar com o pessoal e pagar a hora extra seria extrapolar essa limitação. Eu gostaria de saber qual o posicionamento a respeito da implantação da jurisdição eletrônica no estado de Minas Gerais, uma vez que tal implantação irá desafogar as secretarias na questão de volume processual. E gostaria também de saber qual o posicionamento a respeito da implantação de cursos eletrônicos mesmo aos magistrados e a todos que exercem alguma atividade judiciária. Bom, em primeiro lugar, Cíntia, acho que tem que deixar bem claro que a atividade jurisdicional em si, ela nunca poderá ser digitalizada, informatizada. A atividade jurisdicional em si é aquela atividade que parte do quê? Parte do livre convencimento do magistrado em face das provas que foram produzidas. O que nós poderíamos tornar por meios eletrônicos mais ágil é o andamento que é dado e a tramitação que é dada aos processos. Em termos de Minas Gerais, eu acredito que essa informatização ela tem evoluído muito. Ela tem representado determinados avanços, principalmente em comparação com outros estados. Agora, obviamente, se eu partir para uma informatização maior, o que é necessário, o que é indispensável, o que vai ser obrigatório em termos de futuro, eu vou ter que preparar juízes e vou ter que preparar servidores também para trabalharem com essa nova realidade, que é a realidade do processo informatizado. E gostaria de saber como vai funcionar o cumprimento da meta na fase de recurso. O cumprimento da meta em fase de recurso está previsto nesse último encontro, que ele também deve ser observado nos tribunais superiores, primeiro grau, segundo grau, STJ e STF. Seria extremamente interessante que, principalmente em termos de STF, essa meta tivesse pautada no sentido de que o STF se preocupasse em editar mais súmulas vinculantes que pudessem eliminar o manejo de ações no primeiro grau. Eu cito um exemplo claro aqui. Hoje tem um número expressivo de processos na Justiça Federal discutindo a questão daquela equivalência do salário mínimo para pensões e aposentadorias. E isso está entupindo o Juizado Especial Federal. Uma súmula vinculante do STF a respeito, determinando se é devido, se não é devido, se é legal, se não é legal, se é constitucional, se é inconstitucional, obrigaria o judiciário e obrigaria também a administração. E a administração, ciente da posição do Supremo, teria que simplesmente respeitá-la, acatá-la, e você não teria esse volume de demandas que estão aportando ao Juizado Especial Federal para discutir essas questões. Muito bem, doutor Wagner. Obrigado aos estudantes da Faculdade de Promove pela participação. E vou fazer agora um pequeno intervalo, doutor Wagner, para a gente, no próximo bloco, tratar de outras questões, de outras metas e dos critérios orientados aí pelo CNJ para a realização e cumprimento dessas metas. A gente volta em instantes.